Bem, gente, retornando, fazendo a análise gramatical agora do texto. Antes, eu gostaria de explicar o porquê do título Autopsicografia. Esse título sugere que o poeta está fazendo uma autoanálise, ou seja, uma análise própria na sua escrita, uma análise psicológica na sua própria escrita. Autopsicografia é um neologismo, é uma palavra que não existe no dicionário, foi criada para esse texto e ela sugere que o poeta faz uma análise pessoal e psicológica da sua própria escrita, como ele mesmo faz quando ele escreve sobre o seu próprio fazer, sobre a sua própria atitude diante do ato de criação poética. Ele faz isso quando ele afirma que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que de veras sente. Ele analisa o próprio processo de criação poética. Por isso, autopsicografia, uma análise psicológica da escrita do poeta. E ele mesmo faz isso. Ele faz essa análise da sua própria escrita, ok? Bem, o texto apresenta 3 estrofes. Na primeira estrofe, nós temos 3 ocorrências da palavra que. Então vamos ver onde estão. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. No terceiro caso, nós temos um pronome relativo, a dor que de veras sente. O pronome que retoma a palavra dor, porque o pronome relativo é a palavra que retoma um termo anterior. Esse termo, ele normalmente é um substantivo, pode ser outro pronome, como é o caso de ele que fez a prova, esse que retoma o pronome ele. Esse termo anterior pode ser um numeral, como no caso, as duas que ele sente. As duas que ele sente, esse que retoma duas. Então, o pronome relativo é uma palavra que retoma um termo antecedente. Esse pronome, ele também é uma palavra coesiva, porque ele evita repetição de termos. Vamos imaginar 2 frases simples. Eu digo assim, Marília é a menina, ponto. Primeira frase. Frase simples porque só tem um verbo, ou seja, só tem uma oração. Normalmente nós contamos as orações pela quantidade de verbos ou locuções verbais. Então, se tem um verbo, é uma oração. Então, Marília é a menina, ponto. Eu amo a menina, ponto. Observe que tem menina nas 2 frases simples. O pronome relativo ele vai agir em uma delas. Eu digo que quando nós temos 2 frases simples, nós podemos ter no mínimo 2 formas de usar o pronome relativo, porque como vai ter 2 termos que se repetem, eu posso substituir o pronome. Eu posso substituir o termo que se repete no primeiro caso ou no segundo caso. Então, se eu digo Marília é a menina, eu amo a menina, eu posso dizer eu amo a menina, que é Marília, ou eu posso dizer também Marília é a menina, que eu amo. Vou ficar com esse segundo caso. Marília é a menina, que eu amo. Observe que esse que ele substitui o segundo termo, né, que se repete. Eu amo a menina. Marília é a menina que eu amo. Então esse que ele retoma menina, tá certo? E esse que ele é o complemento do verbo lá da segunda oração. Só que como eu estou trazendo esse termo para próximo do termo que ele retoma, ele vai ficar distante lá do verbo que ele completa, mas quando nós estivermos estudando as funções sintáticas do pronome relativo, se eu digo eu amo a menina e esse amo é um verbo transitivo direto,
e, portanto, o seu complemento é chamado de objeto direto, se o que substitui esse termo, que é o objeto direto, sintaticamente, ele então vai ter a mesma função sintática, que é de objeto direto. Esse conjunto de informação, não se preocupe, a gente vai trabalhar em sala, se Deus quiser, quando isso passar. Estou com muita saudade de vocês, espero que isso termine logo para a gente continuar os nossos estudos em sala de aula. O que eu quero que vocês entendam aqui é que o pronome relativo ele retoma o termo antecedente, tá certo? Marília é a menina, que eu amo, o que retoma a menina, que no caso é Marília, tá certo? Então, na primeira estrofe, nós temos o último caso, né? A do que deveras sente-se, que é um pronome relativo. E os dois casos anteriores? Bem, os dois casos anteriores, a palavra que, observe que ela não retoma um substantivo, nem uma palavra das que eu citei, né? Ou um substantivo, ou um pronome, ou um numeral. Eu digo, finge tão completamente que chega a fingir que é do. Nos dois casos, o que funciona como conjunções, tá bom? Esse conteúdo é um conteúdo que vocês ainda não viram, mas as conjunções ligam orações, tá certo? Ligam orações. Então, finge tão completamente que chega a fingir que é do. Observe que eu estou ligando orações aqui. Por isso que o que nesses dois casos iniciais funciona como conjunção, tá bom? Na segunda estrofe, nós temos o seguinte, nós temos 4 ocorrências de pronome relativo aqui. Eu quero antes mencionar que quando a gente tiver o que, esse o equivale a aquilo, ou aquele. Os que, esse os equivale a aqueles. A que, esse a equivale a aquela. Então, a segunda estrofe tem muito disso. Por exemplo, e os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. A que eles não têm. Aquela que eles não têm. Esse aquela é um pronome aqui demonstrativo que retoma a palavra do. Então a gente tem e os que leem o que escreve, aqueles que leem aquilo que escreve, aquilo que o poeta escreve, na dolida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Então nós temos 4 ocorrências aqui da palavra que funcionando como pronome relativo. Os que, aqueles que, o pronome relativo retoma aqueles. O que, aquilo que, o que retoma aquilo. A terceira ocorrência, as duas que, o que retoma duas, que é o numeral. E mas só a que eles não têm, a que, aquela que eles não têm, aquela retomando a ideia de do, tá? E na terceira estrofe, nós temos apenas uma ocorrência do pronome relativo que. E assim,